Fala pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022 da Caixa Seguridade. Vamos falar os destaques principais, né? Onde a Previdência vem como primeiro destaque, sendo líder em capacitação líquida no acumulado do ano, com 42% aí de market share, tá? Nesse acumulado do ano. A Caixa de Seguridade, na parte de previdência, eles, durante o trimestre, eles reformularam o portfólio para pessoas físicas, né? Agora, eles acabaram fazendo reajuste aí também, eles acabaram reformulando o portfólio aí para PJ, né? E contando aqui com 42 novos fundos PJ. Então agora eles totalizam 70 opções para o público PJ, tá? Agora, em relação ao seguro de vida, apresentou um crescimento, né, de mais de 70% em novas vendas, comparado ao primeiro semestre de 2022, tá? Onde ocorreu adequações nos produtos, né, com novas assistências que contemplam até 50 novos serviços, tá? A partir de agora. Também a parte do seguro residencial, foi alcançado um novo recorde de prêmios, né, emitidos no semestre, onde houve ali melhorias para captar clientes, né, também na parte de tempo da execução da venda. Então, o cliente agora, para comprar um produto, exige menos tempo ali, através das divulgações onde foram feitas aqui nos canais parceiros de venda, né? Então, aqui fala, né, que eles já promoveram nesses canais para promover ali maior agilidade do serviço e captação do cliente, tá? Em relação à capitalização, novamente atingiu o melhor desempenho histórico, com 480 milhões em arrecadação no trimestre, tá? Edição de séries especiais com o ticket e prêmios superiores. Havendo assim maior lucro trimestral, também de 766 milhões, sendo o maior resultado pelo quarto trimestre consecutivo. Tá? Teve um crescimento de 56% em relação ao terceiro trimestre de 2021. E no acumulado, lucro de 2 bilhões, e já é superior ao lucro do ano de 2021. Tá? Dividendos. A distribuição de mais de 1 bilhão em dividendos em novembro, tá? Foi realizado com um payout de 90% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2022. Agora vamos falar um pouquinho aqui da execução estratégica, né, onde fala de desinvestimentos de participações societárias. Aqui mostra a finalização do processo de desinvestimento, onde foram vendidas 4 novas empresas, né, que faziam parte ali, né, que compunham as participações na Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, ela possui participação indireta via CNP Hold, tá? A CNP Consórcio, a CNP Capitalização, a Previsul e a Odonto Empresas, tá? Elas são empresas ali que tinham acesso ao balcão da Caixa, né, no modelo anterior, e onde foi encerrado no final de 2020, cujas essas participações elas não fazem mais sentido ali diante a nova estratégia da companhia, tá? Então aqui em setembro, dia 13 de setembro de 2022, houve assinatura do contrato. 13 de outubro de 2022, houve aprovação do CAD. Tá? Agora aqui no quarto trimestre de 2022, está previsto aqui a aprovação ali, né, da CNP Consórcio, e no primeiro trimestre de 2023 aqui, a CNP Cap Previsul, e no primeiro trimestre de 2023, Odonto Empresas, tá? E só ressaltando aqui também, a conclusão da venda que está prevista aqui para o quarto trimestre de 2022,
ela não requer aprovação adicional do órgão regulador, tá? E essa venda, ela deve gerar maior parcela de capital líquido para a companhia, sendo 190,8 milhões, tá? Já a CNP Cap, né, e Previsul, que mantém a base acionária antiga ali nas parcerias de capitalização, elas devem da autorização da SUSEP, assim como a Odonto Empresas, ela depende da aprovação da ANS, tá? Então aqui está previsto um ganho total, né, estimado em 231,3 milhões de reais, tá? Então, as 4 empresas aqui totalizando um valor para a CNP de 667 milhões de reais, tá? Aqui estão os desempenhos dos destaques comerciais, né? E podemos ver aqui que no terceiro trimestre apresentou recordes em diversas linhas de atuação, tá? Que vou falar um pouquinho sobre o seguro de vida, né? Onde ele apresentou o melhor desempenho trimestral, atingindo aqui 575 milhões em prêmios, tá? No terceiro trimestre, tendo 11,8% em cima do mesmo trimestre de 2021. O prestamista ele atingiu 760 milhões em prêmios emitidos, tendo um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado, onde 60% dos prêmios vieram do público PF e 40% do público PJ. Já no seguro residencial, ele mudou de patamar de desempenho desde o ano passado, alcançando mais de 220 milhões em prêmios emitidos, né? Sendo também o melhor desempenho histórico da companhia, com um aumento de 25,7% em relação ao terceiro trimestre de 2021. E para o ramo de consórcio, o trimestre apresentou um volume de aproximadamente 3,7 bi em cartas de crédito, com um crescimento de 18 vezes comparado ano a ano. E também o melhor desempenho trimestral da companhia. Tá? A capitalização foi um outro destaque, também de melhor desempenho histórico da companhia, tendo 480 milhões em arrecadação com títulos, tá? Tendo um crescimento aqui de 32,7%, no caso de crescimento, tá? Comparado ali ao mesmo período de 2021. Podemos ver aqui também a Previdência, os 8,5 bi, né? Ele contribuiu para uma margem aí de reserva de crescimento de 130 bi, ou seja, um valor aproximadamente ali de mais de 25% contra o terceiro trimestre de 2021. Tá? As receitas de corretagem aqui atingiram um crescimento de 533 milhões, tá? Representando assim 50,6% em relação ao mesmo período de 2021, tá? Atribuindo esse resultado, bem como ao desempenho comercial pelo fim do período de transição para a corretora própria, que aconteceu no terceiro trimestre de 2021. Tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o desempenho financeiro. Em relação ao desempenho financeiro, nós podemos ver que as receitas operacionais elas cresceram 59,5% em comparativo aqui com o terceiro trimestre de 2021. Tá? E assim, nós podemos ver aqui que ela passa de 1 bi de reais, tá? Sendo então 55% na visão acumulada entre 2022 e 2021, resultando assim em um lucro de 2,6 bilhões de reais. Tá? Aqui embaixo podemos ver as receitas. Né?
Então, vamos destacar aqui um crescimento expressivo de 70% entre o terceiro trimestre de 2021 e o mesmo período de 2022. E aqui podemos ver também o comissionamento, aumento de 51% entre o terceiro TRI de 21 e o mesmo período de 2022. Lembrando aqui que esse comissionamento ele inclui BDR e corretagem, tá? Agora podemos ver aqui o lucro líquido, tá? De 76,2 milhões, onde a companhia registrou no terceiro trimestre de 2022, o que resulta no melhor resultado trimestral histórico pelo quarto trimestre consecutivo. Tá? E o que representa um aumento aqui de 55,7% em relação ao mesmo período de 2021 e 12% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Tá? Para uma visão acumulada do ano, nós podemos ver aqui que teve um lucro acima de 2 milhões de reais, tá? Já superando o lucro líquido ali de 2021, e com isso representa um aumento de 48,4% em comparação aos 9 primeiros meses de 2021. Tá? Aqui podemos ver o ROI da companhia com um percentual de 45,4%, né? Então ela cresceu 9 pontos percentuais em relação ao período de 2021 e se manteve ali em comparação ao terceiro trimestre de 2022, tá? Aqui podemos, no caso, ver o terceiro trimestre, né, de 2021 com 36,5 pontos e o segundo trimestre aqui de 2022 com um percentual aqui de 45,5. Então, em comparativo aqui ao segundo trimestre de 2022 com o terceiro trimestre, podemos perceber aqui que ela se manteve. Ela caiu um pouquinho, 0,1%, mas conseguiu se manter nesse período aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desempenho comercial, onde mostra a performance comercial por linha de negócio. Podemos ver aqui no primeiro grupo, que está o grupo de risco, né, que apresentou um crescimento de 10,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021. Aqui na visão acumulada dos 9 primeiros meses, podemos ver que teve um aumento de 2,2% em relação ao mesmo período aí de 2021. Então podemos observar que teve um aumento em todos os campos estratégico aí da companhia. Tá? Os principais destaques que podemos ver aqui nos prêmios emitidos por ramo, né, temos o residencial com 26%, vida com 12% e habitacional com 7%. Tá? E esses ramos aí eles tiveram o melhor desempenho trimestral histórico da companhia. Tá? Então, podemos ver aqui também nos negócios acumulados, tá? Onde teve um crescimento de 9,8% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021. Aqui também podemos ver os destaques por segmentos, onde consideramos previdência, consórcio e capitalização. Tá? Na previdência, teve um crescimento aí na visão acumulada de 11%. E esse montante de reserva, até setembro de 2022, ele ultrapassou a marca de 130 bilhões e no segmento consórcio teve um aumento de 18 vezes. Tá? Esse aumento foi devido ao número de cotas que foi disponibilizado. Né? Então, eles colocaram 2.500 cotas nos grupos de veículos e imobiliários, tá? Contribuindo assim para esse crescimento no período aí do terceiro trimestre de 2022
em relação ao terceiro trimestre de 2021. Aqui nos negócios de distribuição, onde são considerados os resultados, né, referentes a receitas de BDF e as receitas de corretagem, tá? A receita operacional recebida no terceiro trimestre de 2022 foi de 533 milhões, tá? Teve um aumento aí de 50,6%. E aqui também na visão acumulada, podemos ver que teve um aumento de 66% em relação aos 9 primeiros meses aí de 2022 e em relação ao mesmo período de 2021, tá? Aqui nós podemos ver também na capitalização que teve um resultado histórico aí no terceiro trimestre de 2022, onde teve um crescimento de 86,6% na modalidade de PU, que é pagamento único, e 14,3% no pagamento mensal, tá? Aqui fala também que onde foi oferecido aí formas, condições diferenciadas, né, de capitalização, exemplo aí nos sorteios e prazos de carência, tá? Contribuindo assim, então, para que tivesse esse aumento aí no terceiro trimestre de 2022. Agora, aqui também vamos ver o desempenho operacional relacionado a negócios de risco, tá? E para o terceiro trimestre aqui de 2022, apresentou um crescimento de 9,8% na receita operacional, tá? Em relação ao terceiro trimestre de 2021, tá? Totalizando assim um aumento de mais de 2 milhões, tá? Na visão acumulada aí do ano. Podemos ver também que teve um aumento de 9,4%, superando a marca aí de 5,9 milhões em prêmios, tá? Milhões de reais. Um pouco mais abaixo aqui, podemos ver a margem operacional de seguros, né? Onde apresentou um aumento de 33,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período aí de 2021, tá? E esse resultado, ele é efeito da combinação da emissão de prêmios, né? E a redução de sinistros, principalmente aí nos ramos de habitacional e vida, tá? Na visão acumulada aqui dos 9 primeiros meses, né, podemos ver aí que teve um aumento de 24,9%, né, e ultrapassando aí os 3 milhões, tá? Aqui na parte de sinistralidade, podemos ver também que teve uma queda relativa aí de 9,2 pontos percentuais. Aqui essa comparação ela foi feita pré-pandemia e pós-pandemia, tá? Então, dentro da análise aí de 2022, né, observamos aí que o indicador do terceiro trimestre aí, ele permanece no patamar histórico, né, na média, tá? Então, acredito que não seria algo aí para estar se preocupando muito, tá? Porque ele se manteve no padrão aí e conseguiu segurar, tá? Agora, aqui na parte do comissionamento, esse índice, ele indica um crescimento, né, onde podemos ver aqui de 0,5% pontos percentuais, né, no segundo trimestre de 2022, em relação aqui ao terceiro trimestre de 2022, tá? Um pouco mais abaixo aqui podemos ver a representatividade aqui da margem operacional, né? Onde no acumulado dos 9 meses, a companhia ela perdeu um pouco de participação, né? Sendo um ponto em comparação aí aos 9 primeiros meses aí de 2021, tá?
pouco mais abaixo aqui, nós vamos também falar um pouquinho sobre o desempenho operacional, né, em relação aos negócios de acumulação. No primeiro gráfico, nós podemos observar aqui a evolução, né, do volume de reserva de previdência, onde no terceiro trimestre de 2021, em relação ao terceiro trimestre de 2022, teve um aumento de 25,6%, tá? E aqui mostra também que no segundo trimestre de 2022 teve um aumento aí de 5% em relação ao mesmo período aí de 2021, tá? Um pouco mais abaixo vamos falar sobre a receita operacional, né? Teve um aumento aí de 27,7% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2021. E aqui na visão acumulada teve um aumento de 18,2%, superando a margem aí de 1,8 milhões. Tá? A receita operacional ela é composta aqui pelos segmentos de previdência, consórcio e capitalização, onde podemos ver aqui que previdência ela se destacou. Ela teve um aumento aí de 63% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2021. Tá? Aqui também nas reservas, na parte de capitalização, podemos ver que teve um aumento aí de 4,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021. No segundo trimestre de 2022 também teve um aumento aí de 4,8%. Tá? Na margem operacional também aqui sendo composta por previdência, consórcio e capitalização, podemos ver também, da mesma forma, né, comparado aos três segmentos da margem operacional, né, da receita operacional, a Previdência ela também se destacou. Tá? Ela teve um aumento aqui de 62% do volume total. E no acumulado dos 9 primeiros meses aí, teve um aumento de 16,6%, tá? Em relação ao mesmo período aí de 2021, superando a margem de 1,3 milhões, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre as cartas de crédito, né? Onde teve um aumento no terceiro trimestre de 2022 em relação a 2021, um aumento de 32 vezes. Tá? No segundo trimestre de 2022, teve um aumento aí de 31,9%. Aqui no gráfico de representatividade aqui da margem operacional total, no acumulado dos 9 primeiros meses aqui de 2022, podemos ver que foi de 24%. Em relação aqui aos 9 primeiros meses de 2021, onde foi de 26%. Tá? Agora um pouco mais abaixo aqui, nós vamos ver sobre o desempenho operacional em relação a negócios de distribuição. Tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre o crescimento, né, da receita operacional, composta aí pela corretagem mais BDF, tá? E esse crescimento que ocorreu no terceiro trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2021, de 50,6%, ele é fruto do desempenho ali comercial e da nova estrutura de remuneração recorrente, tá? Onde teve ali a constituição da corretora própria, tá? No novo modelo aí da companhia, tá? Aqui na visão acumulada, podemos ver que teve um aumento aí nos 9 primeiros meses em relação ao mesmo período, né, de 2021, tá?
superando a margem aí de 1,2 milhões. Um pouco mais abaixo aqui na receita operacional, nós podemos ver também que teve um aumento aí de 32,5% em 2022 em comparação ao mesmo período aí de 2021. No segundo trimestre de 2022 também teve um aumento aí de 28,3%. E no acumulado dos 9 primeiros meses aí, tá, de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, teve um aumento de 47,9%, superando a margem aí de R$ 1 milhão, tá? Aqui na composição do comissionamento dos 9 primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, podemos ver aqui no gráfico total, né, que está refletido que 68% aqui é referente à receita de distribuição, tá? de serviços aí. E 18% do FII de premiação e 14% do FII de serviço caixa. Tá? Que na tabela de representatividade nós podemos ver aí que teve um aumento de 3%. Dos 9 primeiros, em relação aos 9 primeiros meses de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, onde 2022 teve 20% na tabela de representatividade e os 9 primeiros meses de 2021 teve apenas 17%. Tá? Aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de balcão, né? Aqui temos o gráfico, né? Que fala sobre o índice de despesas administrativa, o IDA, tá? Calcula a relação entre as despesas administrativas e despesas com tributos aí em relação a prêmios ganhos e receitas com produtos, tá? Também regime de capitalização. Apresentou no balcão caixa uma redução de 0,4%, né, ou pontos percentuais, em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021. Aqui no segundo trimestre de 2022, podemos ver que teve uma redução de 2,2%. Tá? E o IDA no terceiro trimestre de 2022, podemos ver aqui que ele teve 11%. Tá? Agora as despesas do índice combinado, tá? Composta aí pelas despesas gerais e despesas administrativas, tá? Onde no terceiro trimestre de 2022, em relação ao terceiro trimestre de 2021, teve uma redução de 0,5 pontos, tá? Aqui também fala que no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021, teve um aumento de 2,6, tá? E de forma geral aqui o IC, né, que é o índice combinado, ele demonstra aqui 59,6%, tá? Agora aqui no índice combinado ampliado, onde representa as despesas gerais e administrativas, receitas operacionais mais o resultado financeiro, tá? É diferente do índice de despesa administrativa, que é somente a receita operacional, e do índice combinado, também, que fala ali da receita operacional em comparação às despesas administrativas e despesas gerais, tá? Então, como o nome diz aqui, o índice combinado ampliado, ele vai avaliar a receita operacional mais resultado financeiro, tá? Então, essa melhora no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, como mostra aqui no gráfico, que teve uma redução de menos 2,8, tá, no trimestre, fala que é relacionada à diminuição, à redução do índice de sinistralidade aí, e também das despesas administrativas. Tá? Podemos ver aqui também que no segundo trimestre de 2022, aqui no caso teve um aumento de 0,9 em relação aqui ao comparativo. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Em relação aí
ao desempenho, né, da Caixa Seguridade no terceiro trimestre de 2022 e para que a gente possa continuar gravando vídeos aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário, tá? Compartilhe esse vídeo é, e vamos gravando vídeo aí de acordo com o que vocês forem pedindo também, né? Se vocês tiverem interesse em conhecer alguma outra empresa, tá? Deixe nos comentários aí que vamos estudar a empresa aí e gravar um possível vídeo aí para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.